Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje é feriado aqui no Brasil, mas coisas continuam acontecendo no mundo, inclusive com consequências muito graves, especificamente contra a figura do presidente da República, Jair Bolsonaro. E uma consequência muito grave contra Bolsonaro não é só contra Bolsonaro. No caso específico, são consequências contra todo o povo brasileiro, contra a nossa soberania nacional, contra o nosso futuro, em relação também à forma como a opinião pública do mundo enxerga o Brasil, como as potências também do mundo enxergam a forma como nós tratamos as nossas florestas e como nós tratamos os criminosos que agridem o nosso meio ambiente. Isso tudo terá uma consequência muito grave em relação ao Bolsonaro e muita gente que está ligada a ele provavelmente ainda não se apercebeu disso. E muitos analistas também que eu tenho lido sobre essa questão. Eu vou falar sobre esses temas hoje no nosso encontro, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos encontros e enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, foi notícia hoje, sobretudo para as pessoas e para os grupos que se ocupam do meio ambiente, o fato do Tribunal Penal Internacional ter recebido mais uma petição criminal contra a figura do presidente do Brasil e também seus auxiliares. Uma instituição chamada All Rise ingressou então com um pedido de incriminação do presidente brasileiro pelos danos que eles conseguiram catalogar nos últimos anos, desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Os danos à floresta amazônica são incomensuráveis, os danos ao nosso Pantanal, ao nosso bioma, são incomensuráveis e eles entendem que esse tipo de dano não prejudica somente ao Brasil, mas a todo o ecossistema do planeta, prejudicando a saúde da humanidade. Eles estimam, inclusive, que daqui a alguns anos, mais de 180 mil pessoas morrerão no mundo por conta dos desequilíbrios climáticos, os desequilíbrios que a falta de cuidado com a nossa floresta acarretará ao planeta de uma maneira geral. Qual a consequência específica em relação a Bolsonaro? Bom, muitas pessoas podem dizer, mas ele pode ser processado lá fora. Enfim, o Brasil tem tratados internacionais que legitimam o Tribunal Penal Internacional de Haia em relação a determinados crimes esses contra a humanidade que agora estão sendo catalogados nesse tipo de petição, que inclusive eu vou colocar disponível aqui no nosso portal para você que tem interesse, você conhece, sabe ler inglês, enfim, o que não sabe ler você pode traduzir, hoje tem muitas ferramentas, porque é uma peça muito consistente, é uma peça que eles protocolaram lá com muitas informações científicas, muitos dados, então não tem como esse troço ser contestado facilmente não. E o que isso acarreta especificamente ao Bolsonaro? Gente, ou o Brasil toma vergonha na cara e condena uma pessoa que pelo planeta está sendo entendida como um agressor, uma figura contra a humanidade, ou então o Brasil vai sofrer consequências muito severas também. Porque na medida que você protege alguém que causou um mal à humanidade, o Brasil acaba ficando muito enfraquecido. Então, certamente, quando o Bolsonaro, como a gente tem apontado aqui várias vezes, se antes ele tinha um caminhão de processos que ele vai ter que lidar e ele vai terminar preso por conta desses tantos processos, agora a coisa ganha um contorno mais profundo, porque o Brasil vai se ver compelido em fazer justiça. Como outros países fizeram também, contra governantes que em determinados momentos, atuaram contra seus povos. O Pinochet, que foi ditador durante muito tempo, no final da história foi preso, teve que ser julgado. Na Argentina, vários torturadores, vários ditadores. A gente pode percorrer a Europa, a África, a gente vai encontrar personagens assim que acabaram sendo responsabilizados dentro dos seus próprios países justamente para que internacionalmente eles não ficassem tão desgastados, eles sofressem todo tipo de bloqueio, todo tipo de sanção por conta dessas omissões. Então isso é um fato muito relevante, certamente a gente vai ver mais desdobramentos dessa situação pelas redes de uma maneira geral, pelas redes mais especializadas, porque em relação aos grandes veículos de comunicação, eu não tenho lá grandes ilusões, até porque eles estão adotando um comportamento de esconder o Bolsonaro. Do que eu estou falando? Eu vou falar um pouco mais dessa ação, mas vamos falar aqui de algumas situações que se conectam com essa situação toda. O Bolsonaro ele está curtindo férias como se o Brasil não tivesse
nenhum tipo de problema. E ele leva uma turma que eu comentei com vocês, que por si só já seria objeto de uma reportagem, mostrando que o presidente gasta dinheiro público para fazer campanha eleitoral antecipada. Ele levando aquele bando de homens, que eu já comentei com vocês, muitos serão candidatos a deputado federal, e o Bolsonaro sempre leva a tiracolo o deputado Hélio Lopes, conhecido, ou chamado por ele, carinhosamente de Hélio Negão, que nessa imagem aqui está olhando assim de uma forma um tanto ou quanto carinhosa, lânguida, para a figura do presidente da República. Isso contrasta o Bolsonaro, no meio dessa história, com o fato que já não está passando tão despercebido em relação à opinião pública, dele o tempo todo deixar a primeira-dama para trás. A primeira-dama fica lá em Brasília e ela é obrigada a sair sozinha, vai para festas, enfim. E nessa imagem aqui, ela estava num karaokê no aniversário do Mário Frias, o secretário de Cultura. Essa história, para a liturgia do cargo de um presidente da República, na melhor das hipóteses, né, não pega bem. Essa história é uma história muito estranha, né? Enfim, mas não dá para a gente entrar nisso aí, apenas estou sublinhando, porque a figura do presidente, ao estar na Baixada Santista durante esses dias, não está tendo a cobertura jornalística dos meios de comunicação de massa. A gente vê esse tipo de fala do Bolsonaro sendo reverberada pelas suas redes. Isso é muito grave. E por que é grave? Gente, quando tem alguém que quando é colocado publicamente e essa pessoa é criticada, é ridicularizada, ela é humilhada, tenta se esconder sempre essa figura do público. Uma figura que você conhece, alguém que tem um passado muito complicado, alguém que, enfim, que não quer ver essa situação revelada para ser preservado, não aparece. O que os meios de comunicação de massa estão fazendo aqui no Brasil? Eles que falaram tanto da existência da fake news, as notícias falsas, eles inventaram agora uma coisa que em inglês poderia ter o nome de hidden news. O que quer dizer isso? Notícias escondidas, notícias ocultas. O fato existe, o personagem existe, a situação acontece, mas eles não colocam para o público. E por que eles não colocam o Bolsonaro para o público, não colocam criticamente essas situações? Porque isso significa que qualquer cidadão com mínimo de consciência vai falar assim, puxa, isso não está certo, isso está errado, ele está falando besteira, ele está falando uma mentira, isso provoca um desgaste. Quanto mais desgaste a figura do presidente tem, mais pedidos de impeachment poderiam ser vitaminados. Isso significaria que um presidente, ao ser empichado, retirado do cargo, ele levaria os seus ministros, e o principal deles, Paulo Guedes. Então, para preservar Paulo Guedes no meio dessa história toda, os grandes veículos de comunicação escondem o presidente da República que só fala besteira. Ele só agride a sociedade, ele só comete crimes reiterados. Tem quase 140 pedidos de impeachment contra Bolsonaro e você não é informado pelos grandes veículos de comunicação sobre nenhum deles. Você não sabe dizer, assim, de sopetão, olha, tem um pedido de impeachment contra o Bolsonaro exatamente por isso, promovido por aquilo. Não, o Brasil não sabe, ninguém sabe. E aquilo que o povo não é informado, o povo não é chamado a refletir. Então, esconder Bolsonaro faz parte de uma estratégia de preservar a política econômica comandada por Paulo Guedes, o Fujão, esse que foi flagrado com uma dinheirama fora do nosso país e não quer explicar, porque ele foi para os Estados Unidos, ele tem 30 dias para prestar o seu depoimento na Câmara, e eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser confrontado com situações que a sociedade ainda não sabe. Tem muito deputado que já reuniu coisas ali do Paulo Guedes, e ele vai ter que falar. Não tem como ele escapar, ele não é uma faculdade dele não ir, ele é obrigado a ir. E mais, ele ao ir, ele é obrigado a falar a verdade. Ele não tem condições de pedir um habeas corpus, como a gente vê na CPI, para não dizer a verdade. Ele tem que dizer a verdade e os documentos vão ser colocados ali. Então, ele fugiu, mas não vai dar para esconder, assim como eles têm feito tanto ao longo dessa semana inteira com essa dinheirama que Paulo Guedes foi flagrado. Bom, voltamos aqui à forma como esse documento foi protocolado lá, que eu vou disponibilizar para vocês. Eles colocam aqui não só a imputação contra o Bolsonaro, mas contra uma série de agentes do governo. No final daqui eles elencam uma série de estudos, gente. É um documento muito interessante. Mesmo para você que não lê inglês,
Dê uma clicada ali que você vai ver muitos gráficos, você vai ver ao final muitos estudos que eles estão apresentando aqui que justificam um pedido de intervenção do Tribunal Penal Internacional em relação à figura do Bolsonaro para preservar a saúde da humanidade, para preservar o planeta. E aí, além disso, para reforçar esse tipo de ação, eles estão dando várias entrevistas. Aqui uma entrevista do líder dessa instituição, que me fugiu o nome dele aqui, eu acho que não está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, mas não... Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Me fugiu aqui agora. Essa aqui é uma entrevista que ele está dando para a agência francesa, Rádio France Internationale. Vamos ver aqui, só um trechinho aqui, só para vocês verem. Vamos lá. Long-term survival. That's the reason why we've chosen to file that communication against Bolsonaro and member of his government for environmental crimes as crimes against humanity. Então, sim, falando aqui reforçando, né, como o comportamento dele representa crimes contra a humanidade. Então, o Brasil vai ter que tomar providências. E o vídeo que eles estão fazendo circular pelo mundo, sobretudo para as instituições jurídicas, as instituições que cuidam de meio ambiente, que são preocupadas com o planeta, é esse aqui. Vamos pegar aqui o vídeo aqui, é curtinho, gente, vamos acompanhar. Gente, sentiram o drama? O Brasil vai ter que tomar providências em relação a essa figura, porque senão nós brasileiros que gostamos de viajar, de circular, se a gente já está sofrendo já reprimendas, né, morais, né, de pessoas que falam, puxa vida, o que vocês fizeram com o país de vocês, o que vocês estão fazendo com o mundo? Você concorda com o Bolsonaro? Então, não só a gente vai ter que explicar, como a gente vai sofrer repulsas de muitas pessoas que vão ficar sensibilizadas com as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Bom, a gente vai ver desdobramentos, espero eu, dessa história durante os próximos dias, e os assuntos internos, eles também vão continuar. Na pauta do dia, as situações bizarras e surreais continuam acontecendo, né? Eu gostaria de comentar um pouco mais o que está acontecendo em relação à indicação do André Mendonça, o terrivelmente evangélico, para compor o Supremo Tribunal Federal, e como a promiscuidade de seitas financeiro-religiosas comandadas por figuras inescrupulosas se arvoram agora em serem os fiadores de quem vai para o Supremo Tribunal ou não. A gente tem visto aí vídeos aí do Malafaia, que não é mais um religioso, ele é um quadro político, e ele quer agora chancelar quem é que vai para o Supremo Tribunal Federal ou não. Ele não quer apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico, que já é uma distorção, isso ser um pré-requisito. Ele quer um terrivelmente malafaísta. Então o Malafaia agora, além de ser consultor espiritual, consultor político e consultor jurídico do presidente da República, agora também ele é o representante na terra de quem vai servir ao Todo-Poderoso ou não lá no Supremo Tribunal Federal. Isso vai dar muito pano para a manga. Eu espero que os senadores tomem providências e não caiam nesse tipo de empulhação, né? Gente, eu fico por aqui. Muito legal estar com vocês aqui todos os dias. Nós estamos cada vez mais avançando, cada vez mais nós estamos levando essas informações para outras pessoas, e a gente não deve ficar assustado com esse povo do Bolsonaro, não. Eles são muito barulhentos, mas cada vez mais eles estão ficando em menor número, e cada vez mais eles já começam a enxergar uma coisa cheia de grades nas suas frentes. Muito obrigado por vocês estarem aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!